Não sabe nada da sua escala, você não tem nenhum voo, você não tem nenhuma folga. País, depois para outro país, depois para outro país. Pra gente não existe feriado. Boa tarde, Brasil. Bom dia, Dubai. Se você não me conhece, eu sou Amanda Salvador, comissária de bordo, e hoje eu vou te contar tudo sobre a escala de um comissário de bordo internacional. Dá tempo de aproveitar o pernoite. A gente escolhe os destinos que vamos conhecer. Como ficam os feriados? Eu sou comissária da Emirates, então eu vou explicar tudo associado a essa empresa, mas com certeza vai dar pra vocês entenderem uma noção geral de como funcionam as escalas dos comissários de bordo internacional. Todo mês é uma surpresa e um pouquinho de ansiedade também, porque a gente recebe todos os voos referentes ao mês seguinte. Então, por volta do dia 15, 16, 17, na metade do mês, a gente recebe a escala referente ao próximo mês. Nessa escala já vem tudo: os voos, se a gente tem algum tipo de treinamento, alguma atividade que a gente tenha que fazer no solo, os dias de folga, que também são muito importantes. Então, tudo a gente vai receber na metade do mês referente ao mês seguinte. Antes de receber essa escala, lá no comecinho do mês, a gente consegue colocar no sistema 5 prioridades, 5 opções de voos que a gente gostaria de fazer. Podem ser opções de voos, um país específico, a cidade, folga, por que não? E eles vão analisar, dentre as nossas prioridades, se a gente consegue receber algum desses voos. A gente vai escalar esses 5 voos de uma prioridade do que a gente tem maior preferência para o que a gente tem menor preferência, e o sistema vai alocar se for possível. Nem sempre a gente recebe, é mais provável que a gente não receba na real, porque o sistema tem vários pontos a serem analisados antes de distribuir o voo. Então o primeiro ponto é a senioridade. Por quanto mais tempo você tiver na empresa, mais chances de receber um determinado voo, porque você já é mais senior ali dentro da escala. Outro fator é quantos comissários também pediram por aquele destino. Tem muita gente querendo fazer o layover nas ilhas de Seychelles, ficar 52 horas na praia, e bem menos gente pedindo para fazer um bate-volta rapidinho pro Egito. Então vai depender da disponibilidade do voo, quantos comissários querem isso também. A quantidade de voos por dia também vai afetar se você vai conseguir ganhar esse voo ou não. Então, para Londres, a gente tem 4 voos por dia, mais de 4 voos, Paris, Índia. Destinos que a gente tem muitos voos, a probabilidade de receber é maior, porque tem mais opções para eles te darem. Agora, se você quiser um Brasil, que só tem um voo por dia para São Paulo, a probabilidade é um pouco menor. Eu tô faz meses tentando conseguir o layover da Coreia de 72 horas. A gente passa 3 dias na Coreia no layover, mas é óbvio que todo comissário quer isso. Só são acho que 4 ou 5 voos no mês que tem esse layover longo, então eu ainda não consegui. Realmente vai depender de vários fatores e um pouquinho da sua sorte também. E antes mesmo de receber a escala, quando a gente já tá colocando as nossas prioridades, a gente consegue ver a duração do layover. A maior parte dos layovers tem 24 horas. Sempre que eu falo layover, são os pernoite. Quando a gente fala de aviação internacional, alguns termos a gente sempre acaba usando em inglês. Então sempre que eu falar turnaround, são os bate-voltas, e sempre que eu falar layover, são os pernoites. A gente consegue saber a duração dos layovers antes mesmo de pedir. Então a maioria dos layovers tem 24 horas, mas tem layovers de 48, 72 horas. Inclusive, você pode pedir por qualquer destino com layover longo. Isso é uma coisa que eu faço bastante, e eu acho que ajuda a eu conseguir destinos pra explorar. Independente do país, eu quero estar por mais tempo. Eu já consegui vários destinos que me surpreenderam. Por exemplo, eu fui pra Argélia por 48 horas. Então deu realmente pra fazer um tour, explorar o país e pra mais longe do hotel. Já fiz Budapeste também, que foi maravilhoso no inverno com os mercados de Natal, e eu passei 2 dias por lá porque eu me dei assim. Mas eles poderiam me dar qualquer coisa com mais de 48 horas. Já recebi Los Angeles, Madrid. Vai realmente depender da sua sorte, mas você tem a opção de pedir por esses layovers mais longos. Da mesma forma que você também pode pedir pelos turnarounds, os bate-voltas, que você só vai e volta pra Dubai, dorme na sua casa. As pessoas normalmente não pedem tanto por isso, porque no bate-volta você não tem allowance de alimentação. Expliquei isso lá no vídeo dos benefícios, se você ainda não assistiu, vou deixar linkado aqui no canal. Mas muitas pessoas preferem o layover porque dá pra fazer mais dinheiro. Depois de 6 meses voando, você também consegue começar a trocar os voos. Então existe um sistema para você ofertar um voo que você não quer fazer ou aceitar ofertas de outros comissários. Assim, ao invés de ter o seu voo original, você vai pegar o daquele outro comissário e ele que vai operar o seu. Faz sentido? Mas para trocar um voo, várias coisas têm que acontecer. Primeiro de tudo, as legalidades. Essas legalidades estão associadas à aviação. Então você precisa ter o descanso mínimo antes do voo. Você precisa garantir que você tenha a quantidade mínima de folgas ao longo do mês todo. Se for um voo ultra longo, um voo que vai ter aí mais de 10, 11 horas, você precisa ter 2 dias de descanso antes, 2 dias de descanso depois. Outro ponto a ser avaliado é o fuso horário. Você não pode ir do Brasil para a Austrália em seguida. Você precisa ter um mínimo de descanso em Dubai para ter a aclimatização por conta da diferença de horário, por conta do jet lag. Também tem um número máximo de horas
horas por mês. O máximo que a gente consegue voar são cerca de 100 horas. Então, se você tem um voo curto pra Itália, por exemplo, que vão ser 6 horas pra ir, 6 horas pra voltar, 12 horas no total, você não consegue trocar por um voo pra Austrália, que vão ser 15 horas pra ir, 15 horas pra voltar, 30 horas no total, porque muito provavelmente vai exceder a quantidade de horas do mês que você tem. Outro ponto é o idioma. Todo destino tem alguém que fale o idioma do país. Eu fiz um voo recentemente pra Angola, que eu era a única Portuguese speaker, a única que falava realmente português, então eu não conseguia trocar esse voo com ninguém, a não ser que a pessoa também falasse português. O próprio sistema faz uma análise de todos esses parâmetros, e se todos os parâmetros forem cumpridos, ele vai enviar a oferta de troca de voo para o outro comissário. E aí depende do outro comissário aceitar ou não a sua oferta. Você também vai receber a oferta dos outros comissários e você vai avaliar se você quer realmente trocar esse voo ou se você prefere continuar com o seu original. Falando nas legalidades, vocês também precisam entender os tipos de voos que vocês podem receber dentro da escala. Tem os bate-voltas, que vocês vão e voltam no mesmo dia, e vocês podem fazer isso por dias seguidos. Então, na segunda-feira eu fiz um bate-volta, na terça-feira eu fiz outro bate-volta. Tendo o mínimo descanso entre eles, você pode fazer vários bate-voltas seguidos. Outro tipo de voo são os pernoites, que é quando você faz uma perna de voo, descansa no país e volta depois para Dubai depois desse descanso. Também tem os voos ultralongos, que aí entre o Brasil são voos que o próprio nome já diz, são bem longos, então você tem que obrigatoriamente ter até descanso dentro do voo. A gente tem uma cabininha, tem uma cama, e a gente vai lá pra dormir durante o voo, porque ninguém merece trabalhar 17, 18 horas seguidas pra chegar na Nova Zelândia sem ter descanso. Outro tipo são os multisectors. Então você não só vai pra um país e volta pra Dubai, você vai pra um país, depois pra outro país, depois pra outro país e só depois volta pra Dubai. A gente tem o muito tradicional, que é o Milão JFK, ou Barcelona, México. Então a gente vai de Dubai pra Barcelona, de Barcelona pro México, México, Barcelona, Barcelona, Dubai. Você fica aí praticamente uma semana voando sem voltar pra Dubai. Isso é o que a gente chama de multisector. E por fim, tem os stopovers, que é quando você, antes de chegar no país que você vai descansar, você para em outro pelo caminho. Eu fiz recentemente um que a gente parava em Maldivas, mas continuava depois pro Sri Lanka. Queria um layover em Maldivas? Queria, mas a gente não tem esse layover. Então a gente tem esse stopover ou bate-volta pra Maldivas também, mas o que eu fiz recentemente foi um stopover. Eu paro em Maldivas, depois eu faço mais 1h30 de voo pro Sri Lanka e descanso no Sri Lanka. E a volta a mesma coisa, volto pra Maldivas, paro em Maldivas, faço mais uma perna de voo e descanso em Dubai. Uma dúvida que muitas pessoas têm na escala do comissário é sobre feriados. Então, Ano Novo, Natal, aniversário. Sinto informar, mas esqueça feriados. Isso é uma coisa que a gente não consegue controlar. O comissário vai sim voar nos feriados, pra gente não existe feriado. Se você der a sorte de receber uma folga no feriado, perfeito. Mas isso realmente vai depender da sorte. O feriado não é contabilizado na nossa agenda, na nossa escala. Pra vocês terem noção, eu já passei o Natal, dia 25, no Training College. Ou seja, eu estava fazendo treinamento, eu não estava nem voando, mas eles colocaram na minha escala, treinamento a gente não consegue mudar, não dá pra faltar. Fui lá fazer treinamento no dia 25, no dia do Natal. Pelo menos era pro meu upgrade da business, então foi por um bom motivo. Inclusive, esqueça esse esquema de final de semana, rotina normal. Eu muitas vezes nem sei qual dia da semana que eu tô. Isso é bom porque não tem aquele medo da segunda-feira e aquela depressão pra segunda-feira. Eu consigo aproveitar os dias da semana, então ir pra lugares que estariam cheios durante o final de semana, mas eu tô durante a semana de boa, tranquila. O lado ruim é que a gente também não tem o final de semana. Então você pode estar voando no sábado, no domingo, você realmente não escolhe isso. A cereja no bolo do não escolher nada é o mês de reserva. Esse sim que é uma surpresa, porque você não sabe nada da sua escala, você não tem nenhum voo, você não tem nenhuma folga. São 30 dias que eles podem te acionar pra fazer qualquer coisa. É como se você tivesse de plantão. Então todo dia, às 6 horas da tarde do dia anterior, eles atualizam o dia seguinte. E só às 6 horas da tarde que você vai saber se você vai ter folga, se você vai ter um voo, ou eles podem até te deixar de sobreaviso. Ou seja, eles atualizam pra você que das 2 da manhã até as 10 da manhã, eles podem te ligar pra você operar qualquer tipo de voo pra qualquer lugar do mundo. E aí você já tem que deixar tudo pronto, porque normalmente nós somos acionados na reserva porque alguém ficou doente, alguém teve uma emergência de última hora, e eles precisam de alguém de última hora pra cobrir aquele voo. Então eles vão ligar e você tem que estar pronto pra chegar no aeroporto. A vantagem desse mês de reserva é que você pode ter um mês mais leve, não ser acionado pra tantos voos, ter mais dias de folga, e também pode ter destinos inesperados. No meu último mês de reserva eu fui pra Gana, que eu ainda não conhecia, então realmente é uma grande surpresa. Mas a desvantagem é que é uma grande surpresa. Então bate uma ansiedade, você não consegue planejar nada do seu mês. Vida pessoal, esquece, não dá pra realmente planejar com antecedência. Então é um caos esse mês, mas pode ser um caos muito bom e muito surpreendente. Falando em vida social, o comissário, ele tem a vida baseada na escala. Você só consegue planejar
planejar o seu próximo mês quando a escala sai. Você não consegue marcar um médico, marcar uma aula. Todas as minhas aulas de francês que eu faço toda semana, eu preciso esperar a escala sair, aí eu mando os meus horários. Então exige muita flexibilidade das duas partes, tanto do lugar que você queira ir, quanto seu para se adaptar nessa rotina. E para quem não é comissário, isso às vezes é difícil de entender. Por isso que muitos comissários têm dificuldades até em ter relacionamento, porque às vezes você tá voando de final de semana e o único dia que a pessoa tem pra estar com você é durante o final de semana, mas a gente não controla. E os amigos também precisam entender. O meu grande círculo social aqui de Dubai são comissários, então a gente se entende muito bem, a gente sai segunda-feira, terça-feira e entende que de sábado às vezes a gente não vai estar disponível, mas você precisa estar com pessoas que entendam pelo que você tá passando. Sempre que eu recebo a escala, eu me organizo pessoalmente, seja pra agendar os meus compromissos, pra marcar algo com alguma pessoa, mas também pra pensar nos destinos que eu quero conhecer. Como a gente já sabe a duração dos layovers, dá pra se planejar se você quer fazer algum tour, onde você vai querer explorar, se tem algo diferente no país que você tá indo. E sim, dá pra conhecer muito o mundo pelos layovers. Eu sempre faço uma comparação. Às vezes a gente fica só 24 horas no país, mas a gente vai tantas vezes pra esse mesmo país, então tantas vezes que a gente foi por um dia, que já deu aí mais de 2 semanas nesse mesmo país. No meu segundo mês como comissária, eu recebi 5 layovers, mas os 5 pro mesmo destino. E como você só consegue trocar o voo depois do 6º mês voando, porque tem essa legalidade também, que no começo você tem que aceitar os voos que você receber, eu fui lá e operei. Sabe pra onde era? Londres. Maravilhoso, porque tem 1 milhão de coisas pra se fazer em Londres, mas foi um mês que meu único pernoite era Londres. Então eu fui 5 vezes, em 5 ocasiões diferentes, aproveitar 5 dias por Londres. Os layovers em Londres são sempre 24 horas, mas eu já passei bem mais do que 5 dias lá, porque depois desse segundo mês eu já fui muitas outras vezes pra Londres também. Muitas vezes a gente tá no Brasil, quer planejar um mochilão, vai passar 3 dias em Paris, depois 2 dias na Bélgica, depois 3 dias em Amsterdã. E como comissário, você não vai passar esses 3 dias seguidos. Lógico que você vai estar cansado, porque você vai ter trabalhado até chegar no destino e você vai ter que trabalhar pra voltar pra Dubai também. Mas você tem tempo disponível pra aproveitar enquanto você estiver descansando no país, o que pra mim é maravilhoso e faz com que eu conheça lugares que eu jamais imaginei que iria conhecer. Se você quiser acompanhar minha próxima escala, os próximos destinos, vlogs, já me segue, comenta por aqui pra eu saber qual tipo de conteúdo vocês querem ver e até mais. Tchau, tchau!